A nossa reflexão desta noite é extraída deste livro que nós já fizemos reflexão, já fizemos palestra, que é um dos últimos livros que nós tivemos lançado, que é o Evangelho de Tomé. E nós fomos buscar um texto do Evangelho de Tomé, chamado Não Provar a Morte. Um tema para a gente refletir, analisar sobre vários ângulos, né? E esse Não Provar a Morte, ele sai do texto número 1 do Evangelho de Tomé. Aquele evangelho que foi encontrado em 1945, no deserto de Nag Hammadi, no Egito, que foi, digamos, seus seguidores foram perseguidos pela igreja, muitos foram mortos. Então o Evangelho de Tomé ele vem trazer uma reflexão sobre o que foi o cristianismo inicial, o que foi realmente a formatação do cristianismo. E dentro dos textos do Evangelho de Tomé, o número 1, seria o capítulo 1, está exatamente isso, uma sentença que está no Evangelho de Tomé, que seria a frase de Jesus. Quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte. Este é o aforismo. Quem descobrir o sentido dessas palavras do Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, ele só começou a ser estudado recentemente. Se passaram 16 séculos em que foi escondido, porque ele era um evangelho gnóstico e a igreja não aceitava. Então, o que o texto diz no Evangelho de Tomé? Quem ler este Evangelho de Tomé, que é o Evangelho de Tomé, ou o Evangelho de Jesus, segundo Tomé, porque todos os evangelhos são segundo, né? Segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, não é Jesus que transmitiu pessoalmente, as pessoas escreveram. Então, o primeiro texto que é para a gente refletir esta noite é isso. O primeiro texto diz: quem descobrir o sentido dessas palavras, não provará a morte. Então, essa palavra morte, ela pode ser entendida no sentido físico ou metafísico, que no sentido que nós conhecemos, de um modo geral, é físico. Morte. Depois de um certo tempo, todos nós vamos morrer. E o Espiritismo fala em desencarnar. É uma outra terminologia. Mas todos os seres um dia chegarão à morte. E não só o homem, mas as plantas, os animais, chega um ponto que eles vão ou servir para o homem na alimentação ou vão morrer pela idade. Quer dizer, todos os seres um dia vão morrer. Então esta é a morte chamada morte física. Mas o linguajar do Evangelho de Tomé é um sentido metafísico. Além dessa morte física, é um sentido mais místico. A pessoa que entender o sentido místico, a pessoa que entender o sentido gnóstico das palavras de Jesus, não provará a morte. Aí vem o sentido metafísico, além. E todos nós conhecemos muitos textos dos evangelhos que ora falam da morte física e fala também da morte metafísica. Então esta morte metafísica gnóstica, ela nós já abordamos aqui várias vezes e temos gravado aí nas
nas nossas redes sociais, nos fala de que nós não teremos morte espiritual. Esta é a morte que não é a física, e que nós, ao nascermos, todos nós temos um princípio espiritual. Não só o homem, a plantazinha tem um princípio espiritual, o animal tem um princípio espiritual. E então, o que morre fisicamente é efetivamente o corpo. Isso o Espiritismo nos fala muito. E as igrejas, de um modo geral, cristãs e outras, de que nós teremos uma morte física. E depois, do ponto de vista gnóstico, o gnosticismo diz que nós não morremos. Nós, ao nascermos, nós temos a vida física, mas temos algo além desta vida física. Nós temos um chip divino. É um chip. Lógico, isto é alegórico, né? Mas nós temos, digamos, aquilo que também os evangelhos diz, nós temos uma semente. Nós temos uma semente. E esta semente tem tudo aquilo que a divindade tem, quer dizer, aquilo que o universo tem. É nesse sentido que nós vamos falar que não provará a morte. Nós vamos deixar as nossas vestes físicas, ou pela doença, ou pela senilidade, e vamos morrer. Como acontece com a nossa plantazinha. Você vai no quintal e diz, puxa, a planta morreu. Né? Quer dizer, ela perdeu a energia que ela tem, e o físico, quer dizer, a parte física da planta, ela vem morrer. Então, essa interpretação gnóstica que eu adoto, eu me sinto um cristão gnóstico, né? E nos livros que nós abordamos sobre Paulo, por exemplo, sobre o Evangelho de Tomé, todos eles trazem a ideia de que nós somos cristãos, mas nós temos que diferenciar o cristão que é gnóstico e o cristão que é canônico. Cristão gnóstico é aquele que traz essa ideia de não morrer, que nós somos seres eternos. E existe o cristão canônico que foi criado pela igreja. A igreja tem 4 evangelhos e ponto final. Só 4. E ali tem as ideias básicas que foi criada, as ideias básicas que foram criadas após a morte de Jesus. Né? Muitos anos depois criaram os evangelhos, que deram o nome de evangelhos canônicos. Evangelhos canônicos vem de canones, que quer dizer verdade. Então, para o mundo cristão, a verdade toda está no chamado evangelho canônico. E ponto final. Outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Tomé, muito embora muitos dizem que ele deveria ser o 5º evangelho, mas não mistura com o evangelho canônico, ele dá uma ideia gnóstica, e o evangelho canônico não, é outra forma. Paulo, por exemplo, eu estudei muito Paulo, fiz muitos estudos sobre Paulo, principalmente na primeira psicografia de Paulo, aliás, de Chico Xavier, recebendo de Emmanuel, o famoso livro Paulo e Estevão. Um livro extraordinário, eu li várias vezes. Lá trata da ideia do Cristo diferente do Cristo gnóstico. Então, Paulo falava que nós nascemos com o Cristo. Nós nascemos com o Cristo. Aí a pessoa diz, mas nascemos com Jesus Cristo? Não, não é isso. A palavra Cristo quer dizer Deus na sua essência em nós. Então, quando eu digo eu estou com Cristo, eu estou com a essência divina em mim. Quer dizer, o universo, as leis divinas, elas estão presentes na nossa essência. Então, todos nós somos Cristos.
Quer dizer, todos nós somos essência de Deus. Isso é importante a gente poder fazer essa análise, porque todos nós temos o Cristo. Mas no Evangelho canônico eles transformaram Jesus em Jesus Cristo e ficou. Hoje se fala o Cristo, se lembra em Jesus. Jesus também tinha o Cristo, como nós temos, como todo cidadão tem essa essência divina que é dado o nome de Cristo. E Paulo chamava isso de Cristo ou Christos, do grego. Todos nós nascemos com a potência para vir a ser. Todos nós nascemos com a luz para brilhar. Então, isso não se faz gratuitamente. Todos nós temos que fazer com que o nosso Cristo desenvolva. Quer dizer, o Deus em nós. Todos nós temos que fazer com que a luz desenvolva em nós. Essa luz não é a material, é a luz espiritual. Esta é a diferença, né? Então, todos nós, ao nascermos, temos impotência, nós temos a semente, nós temos a luz em potência dentro de nós. E cada um, no seu estágio de evolução, vai desenvolvendo esta luz, vai desenvolvendo esta potência, que vai nos trazer aquilo que chamamos de Deus em nós. Todos temos o Deus em nós, todos nós temos o Cristo, todos nós temos a potência, mas ela precisa ser desenvolvida. E ninguém vai desenvolver por nós. Não é a igreja X, Y ou Z. Não é o pastor, não é o padre, e nem o espírita vai desenvolver você. O espírita, no caso do espiritismo, ensina isso, mas diz, você que tem que desenvolver, você que tem que crescer. Então, nós somos responsáveis por esse dito no Evangelho canônico, que Jesus teria dito, mas foi colocado no Evangelho: brilhe a vossa luz. Só que não é luz, essa luz que nós temos aqui. Brilhe aquela potência e faça com que ela brilhe. Esta potência brilhando, esta luz brilhando, eu encontro a felicidade. Felicidade é isto, é fazer brilhar a luz. Mas como que eu vou fazer brilhar essa luz? Pela nossa ação no bem, pelo nosso trabalho, pelo nosso exercício do amor, pela eliminação das nossas imperfeições. À medida que eu elimino a imperfeição, a luz começa a resplandecer. Elimino mais um pouquinho, a luz vai resplandecendo. E isto é fundamental nós entendermos para não entregarmos a nossa vida a quem quer que seja. Ah, não, eu vou na igreja tal porque lá Deus vai estar presente. Ah, eu vou no centro porque Deus vai estar presente. Vou no budismo porque Deus está presente. Deus, essa energia está presente em todos nós, independente de religião. Entendamos que religião é criação do homem. Nenhum ser divino criou, não foi Deus que criou a religião. Nós criamos religião de acordo com os nossos entendimentos, e isto vai nos ajudar a melhorar, vai nos pacificar a alma, até quanto à morte. As igrejas nos ensinam para nós não temermos a morte. Isto é uma orientação da religião para que nós não venhamos temer, porque a morte, na realidade, é um apagar do corpo físico, uma morte física, e esta luz que nós desenvolvemos continua a existir. E dentro da ótica reencarnacionista, que o Espiritismo tem como ponto nevrálgico, esta luz continua. E com aquela força, ela pode não, segundo a reencarnação, você reencarna e tem aquela luz desenvolvida ali. E vai continuar desenvolvendo. Então, não nascemos, digamos, só quando começamos a primeira encarnação, nascemos com a luz em potência. Depois ela vai se iluminando, vai resplandecendo. Por isso somos diferentes desde o berço ao nascermos. Então, Paulo de Tarso, dentro dessa ideia gnóstica que nós estamos falando, ele diz: eu posso
tudo, em todas as coisas, naquele que me fortalece. Então, como Paulo era cristão gnóstico, não era cristão canônico, ele já dizia que eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí a igreja troca a Bíblia, onde diz naquele que me fortalece, a igreja coloca posso tudo no Jesus Cristo que me fortalece. Não é o Jesus Cristo, é o Cristo. É essa força, é essa energia que todos nós temos. Então, eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem que me fortalece? Essa força interior que eu vou trabalhar para resplandecer. E Paulo, inclusive, diz, e nós fazemos um comentário no nosso livro, O Cristo de Paulo de Tarso, que é um livro muito interessante. Ele diz, vejam bem, para ratificar tudo que eu falei, ele disse, Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Olha bem, tudo isso que eu falei, que não é o Cristo Jesus, não é o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré também tinha o Cristo, como todo mundo nasce com essa potência chamada Cristo. E ele diz, vós tendes a mente do Cristo. Então o que se entende? Quando eu não tinha ainda conhecimento sobre o gnosticismo, eu entendi o que ele estava dizendo. Você tem a mente de Jesus Cristo. E é isso que as pessoas entendem. Você tem a mente de Jesus Cristo. Não. Jesus também tinha o Cristo. Ele está dizendo do Cristo, essa força interior que eu tenho, você tem, todos nós temos. Vós tendes a mente do Cristo. O que quer dizer? Vós tendes a essência de Deus. Vós tendes a semente de Deus, que era dado o nome de Cristo. Era o nome de Cristo. E veja que Paulo foi antes de Jesus. Antes de Jesus Cristo já existia Paulo. Ele foi o primeiro escritor cristão. Primeiro escritor cristão. As suas cartas, as suas epístolas falam de Cristo. Mas não do Jesus Cristo, porque ele foi antes. Foi anterior a Jesus Cristo. Não conviveu com Jesus Cristo, não fala de Maria Madalena, não fala de Maria, mãe de Jesus, ele fala do Cristo. Então, quando ele diz que vós tendes a mente do Cristo, ele está dizendo que você tem a força. Olha bem, você tem a força. Então, quando você entrega essa força para alguém exterior, eu vou entregar para o santo, eu vou pedir para que o Espírito resolva para mim, vou entregar para Buda, seja lá o que você pensar, ele está dizendo que você tem a força. Só que essa força, ela só vai brilhar se você trabalhar por isso, se você lutar para que desenvolva essa força. Então, todos nós temos essa força. E diz ainda, o próprio Paulo diz em Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, o que ele está falando? Está falando de Jesus de Nazaré? Não. Assim, se alguém está em Cristo, quer dizer, se alguém está sintonizado com esta força interior, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. Vejam bem vocês que interessante, né? Porque à primeira vista você pensa que é preciso de uma força exterior. Não. Você estando em Cristo, quer dizer, sintonizado com Deus, que nós entendemos, as igrejas dizem que Ele está lá em cima e tal. Cristo está em mim, está em você. Você tem o reino de Deus em si. Isso os canônicos também dizem. Vós tendes o reino de Deus. Quer dizer, vós tendes o Cristo. Vós tendes a semente divina. E quem está em Cristo, nova criatura é. Então você pode perceber que tem pessoas todas detentoras do Cristo. Umas estão em Cristo, outros ainda não estão em Cristo. Umas desenvolveram o seu potencial, outros ainda não desenvolveram. Então, o que se percebe é que nós vamos deixar o nosso corpo físico, uns com mais luz, com mais perfeição, com maior entendimento em Deus, e outros não. Mas todos são
chamado filho de Deus, mas na realidade ninguém é filho de Deus. Nós somos emanações de Deus. Nós somos essência daquilo que chamam de Deus, que é o próprio universo, as leis do universo. Então, citando ainda Paulo diz assim: não sabeis que vós sois o templo de Deus? Está na carta de Paulo. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Em outros termos, não saber que você tem o Cristo interior, que você é o Cristo interior, que você é Deus. Você é. Você não precisa de ninguém para fazer desenvolver isto. Claro que as religiões nos ajudam, independente de ser católica, de ser cristã, as religiões nos ensinam sobre Deus. Só que nós aprendemos desde a infância, e eu me lembro disso da minha criança mesmo, muito criança, quando os pais diziam: o papai do céu está olhando lá para você, se você fez o certo, se você fez o errado. Nós somos educados a isso, que existe um Deus sentado num trono que está de espreita nas nossas ações. Fomos educados assim. Eu não esqueço minha mãe me ensinando a orar, e ela dizia: olha, o papai do céu, e a gente aprendeu, ótimo, é uma metáfora, é uma forma da gente entender. Mas hoje, eu não oro com Deus externo, eu entro em contato com Deus dentro de mim. Eu entro em contato com essa essência, que eu sou portador, que eu tenho dentro de mim, que eu sou o Cristo, que eu sou a essência do todo. Então, ele pergunta em Coríntios: você não sabe que você tem o tempo de Deus em você? Em outros termos, você não sabe que você é Deus? Jesus diz também lá nos evangelhos: vós sois deuses. Quer dizer, você é essa semente divina. Então ele pergunta: não sabeis que vós sois o templo de Deus, do Espírito puro, ele habita em vós. Tão claro isso, né? Mas a coisa parece que não é bem isso o entendimento do mundo cristão. O mundo cristão quer que você esteja aqui e que Deus esteja lá. O mundo cristão ensina assim, né? Você está aqui e você tem alguém fora a quem você tem que prestar conta. Isso se chama dependência. Você depende se Deus te aceita, se Deus não te aceita, porque você tem essa ideia do Deus externo. No entanto, a ideia é de que você tem a semente divina, você tem o Deus, você tem o Cristo dentro de você. E ainda mais, ainda Paulo diz: olha agora, eu sempre lembro isso daqui porque eu escrevi um livro, e que é divulgado no Brasil todo, que se chama O Código Penal dos Espíritos, a justiça do tribunal da consciência. Esse livro eu faço uma comparação entre o código humano e o código da consciência. Na realidade, tudo passa pela nossa consciência. Então, Paulo diz assim: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós, ao desencarnarmos ou em vida, nós temos que comparecer ante o tribunal do Cristo. Não é Jesus de Nazaré, é o Cristo, a presença de Deus em nós. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Esse corpo, o bem e o mal. Vejam bem. Então a ideia, por exemplo, que nós temos que morrer para ir para o céu, para o inferno, criação também da igreja, não é bem assim. No livro O Código Penal dos Espíritos, a justiça do tribunal da consciência, eu peço vênia a Kardec, porque Kardec diz que tem um código da vida futura. Eu peço licença para Kardec para trazer esse código que está lá na vida futura para agora.
Porque a consciência não espera morrer para ser julgado. Você é julgado aqui e agora. Por quem? Por quem? Por você mesmo. Nós somos o nosso próprio juiz, o nosso próprio promotor e o nosso próprio advogado. Quando você faz coisas ou ações contrárias àquilo que chamamos Deus, ou imorais, ou algo errado, eu não preciso guardar isso para quando eu desencarnar eu ser passado por um tribunal do Cristo. O tribunal do Cristo é o tribunal dentro de mim mesmo, que é a minha consciência. Eu fiz algo errado, você sabe disso. Dá uma dor por dentro, uma angústia. Poxa, eu não devia ter feito isso. Ou vocês não passaram por isso? A consciência bate, você diz, puxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter respondido dessa forma. Eu fui injusto, não fui fraterno com o meu semelhante. Então, este momento em que eu descubro que eu fiz algo contrário a Cristo dentro de mim, este momento eu acordo e digo, eu tenho que corrigir. E quem tem que corrigir sou eu no momento em que eu me despertar. Pode ocorrer passar a vida inteira, tem muita gente que vai passar a vida inteira, vai desencarnar e não vai despertar na consciência. E nós vemos isso todos os dias, né? Pessoas que fazem a vida toda desgovernada e pouco importando com o próximo. Pois bem, quando desencarnar, ele vai encontrar, mas não com o tribunal de um ser externo, com o tribunal da própria consciência, aqui ou lá, não importa. Sempre nós vamos ser julgados por nós mesmos no momento do nosso despertar. No momento do nosso despertar. E isto ocorre todos os dias. Estou feliz daquele que quando faz algo errado, descobre imediatamente, puxa, eu não devia ter feito isso. Não tem vezes que nós fazemos isso? Puxa, eu não devia ter feito isso. Este é o momento do tribunal do Cristo, Cristo interior. É o momento em que você diz, eu não devia fazer, eu preciso me corrigir, eu preciso pedir o perdão à pessoa que ofende. Este é o mais importante. E não esperar a morte para depois ser julgado. Então, o julgamento é um processo contínuo. Nós vamos sempre melhorando, corrigindo os nossos erros, acertando, porque nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de fazer o que quiser, certo ou errado. Só que você não vai ter alguém externo que diz, você fez errado, você vai ser castigado. Não existe castigo de Deus, não existe um ser externo que vai nos castigar. O castigo é nós mesmos, lá com os nossos botões, com a nossa consciência. Quando você deita no seu travesseiro e não consegue dormir, vira para cá, vira para lá, e você vê que você feriu a sua consciência. Você saiu da sintonia de Cristo, que é a presença de Deus em você. Muito bem, continuando ainda. E Jesus, nos evangelhos canônicos, para ele explicar essa ideia que Deus está dentro de nós, ele usava certas metáforas. Vou citar apenas algumas aqui, bem rápido. Ele falava que o Cristo, o reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda. Muito bonita, muito singela que é esta parábola. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? É um grão pequenininho, mas que colocado na terra, ele vai crescendo, vai dando uma árvore, vai dando galho. E ele está dizendo isso, você tem essa semente dentro de você. Você tem esse grão de mostarda, que seria a luz que nós dizemos em potência, e que isso vai crescer com o tempo. É uma simbologia que Jesus usava, né? Pelo menos consta no Evangelho. E ele diz ainda mais, o reino de Deus, quer dizer, o Deus dentro de você, é igual uma pérola escondida. E daí desenvolve uma historinha, uma parábola, o cidadão que vai na sua terra, vai cavucar a terra, encontra uma pérola. Ao encontrar aquela pérola,
ele larga tudo e vai ficar com aquela pérola, porque a pérola escondida era rica. E o que é pérola escondida para nós? É nós encontrarmos o Cristo dentro de nós, o Cristo semente. Quando você descobre que você é emanação de Deus, você descobre uma pérola escondida dentro de você. Você descobre que você tem a força, que você pode modificar quando você quiser. Pérola escondida. Simbolicamente é uma pérola que você encontra na terra, mas essa pérola que ele está dizendo é dentro de você mesmo. E diz mais uma: a luz debaixo do alqueire. Quem esconde a luz debaixo do alqueire? Debaixo do abajur, por exemplo, você esconder a luz e não deixar essa luz espalhar para ninguém, só para você. Aí entra o egoísmo, né? Quando você tem a luz dentro de si, você quer fazer com que essa luz resplandeça e atinja o maior número de pessoas. Vejam bem que beleza, né? Então, continuando, nós somos potencialmente imortais. Daí que vem, não provará a morte. Nós não provaremos a morte. Nós perderemos o vaso físico, que é composto de moléculas, é um conglomerado molecular, que volta à sua origem, à Terra, e nós continuamos a viver. Quer dizer, nós somos seres imortais. Nós não provaremos a morte, só a física, mas a morte espiritual não, porque nós somos seres espirituais. Então, nós temos que separar essas duas coisas para a gente entender o que é material e o que é espiritual. Nós vamos encontrar, eu vou citar algumas aqui, alguns textos que, se você procurar nos evangelhos canônicos, 4 evangelhos da igreja, você vai encontrar muitas ideias gnósticas, muitas ideias que estão no evangelho de Tomé e que foram transferidas para os canônicos. Mas ninguém fala isso, né? Ninguém fala. Nem se discute isso. Eu sempre cito aqui, volto a insistir, o próprio texto dos canônicos, quando Jesus diz assim: se quiseres falar com Deus, quer dizer, você quer sintonizar com Cristo dentro de você? Se quiseres falar com Deus, entre nos seus aposentos. Está no Evangelho, letra por letra. Entre nos seus aposentos, quer dizer, volte para dentro de si mesmo. Ore, sintonize, entre em vibração e em silêncio você fala com esse Cristo, com essa força interior. Isso é dito de Jesus. Se quiseres falar com Deus, entra nos seus aposentos, não é aposento físico, é aposento mental, em silêncio, em sintonia, você ora a presença de Deus em você. Quer dizer, essa energia, ela se expande dentro da tua alma. Lá em Mateus, por exemplo, tem um texto que diz assim, que Jesus teria dito, mas é o Mateus que cita. Ele diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos. Olha lá, isso está escrito em Mateus, está escrito também em outros textos evangélicos, por exemplo, em Marcos. Ide, pregai a todos os povos, curai os enfermos e ressuscitai os mortos. Quer dizer, você vai ensinar a pessoa a se curar. E ele manda dizer que é para ressuscitar os mortos. E daí ele se pegou esse texto como ressurreição. A ideia de que mesmo morto a gente vai ressuscitar. E esta é a ideia que é ensinada no cristianismo, que morreu, mas se nós seguirmos a Jesus Cristo, que é o Cristo, nós não vamos morrer. Nós vamos ressuscitar. Só que a igreja fala ressuscitar em corpo e alma. O homem volta do caixão da morte, volta de corpo e alma e vai para o céu. Não é isso. Isso é interpretação literal de um texto. Então,
quando o texto diz ressuscitai os mortos, agora esse morto que o texto está dizendo é o morto, não o morto físico. Ressuscitar as pessoas que estão alheias à vida, as pessoas que não tiveram eureka, não entenderam que Deus, o Cristo, está dentro de você. Então, as pessoas que passam a vida inteira pouco se preocupam com a vida espiritual, vive uma vida totalmente material, briga com a mulher, briga com os filhos, não se preocupe. Então, é a pessoa que está morta. Olha aí o morto, a pessoa que vive alheia às coisas espirituais, ela está morta. Não morta física, mas morta espiritualmente. E é isso que Jesus disse. Ide pregai a todos os povos, curai os enfermos, só que quem cura a si mesmo, através da mudança de comportamento, e ressuscitai os mortos. Ele não está dizendo para ressuscitar cadáver. Ressuscitar os mortos é ajudar a pessoa a despertar que ela tem a força, que ela é capaz de mudar, desde que ela mude o seu comportamento. Então você pode ajudar alguém a ressuscitar pessoas que estão mortas, mas não morta fisicamente, isso é contra a ciência. A ciência diz que uma vez morto não existe ressurreição do corpo. Não pode, isso é alheio. Morreu, desencarnou. Mas eu posso, através da minha ação, através da minha vida, do meu trabalho, do meu exemplo de vida, eu posso ressuscitar mortos. Isto quer dizer, eu posso despertar na pessoa querer mudar, querer ser feliz. Então, felicidade é nós ressuscitarmos aquilo que está morto em nós. Os nossos desejos, as nossas lutas, as nossas apreensões, o nosso amor, a nossa caridade. Então, muitas vezes você pode estar morto. Veja bem, não é um morto físico, é no sentido translato da palavra, é no sentido metafísico, no sentido místico. E quantas vezes nós não estivemos mortos na vida? Quantas vezes você passou a vida, não interessou por nada, até que um dia você encontra essa pérola escondida e você diz, não, eu não quero mais ser isto. Eu não quero continuar com essa vida, eu quero ser outra pessoa, eu quero amar os meus semelhantes, eu quero viver em harmonia. Então, quando você quer, você vai curar-se, mas é você, e você vai se ressuscitar, você vai ter uma outra vida, você vai ter vida e vida em abundância, como diz o Evangelho. Então, ressuscitar os mortos, que ele diz aqui, é isso, ressuscitar os mortos. Será que nós não passamos por isso? Eu já. Muitas coisas ainda nós estamos mortos ainda, mas nós temos que lutar para melhorar, para sermos felizes. Felicidade, eu sempre brinco, não se compra num supermercado. Lá no supermercado compra, eu quero tantos quilos de felicidade. Felicidade é uma conquista da alma, é uma melhoria íntima, em que você se sente feliz pela vida, você abre a porta de manhã, alegra-se com o sol, está chovendo, alegra-se com a chuva, porque tanto o sol como a chuva têm os seus benefícios para o homem. Vamos ver aqui um outro texto. Lucas diz, faça isso e viverás, porque o cara está morto para a vida. Ele diz, faça isso, quer dizer, mude a tua atitude e você vai viver, você vai ser feliz. Existem muitas coisas aqui que nós vamos citar, mas pelo menos a parte mais importante. Por exemplo, eu tenho um livro que se chama Filho de Deus, o amor incondicional. Esse Filho de Deus, esse livro, eu fiz um estudo sobre a parábola do filho pródigo, que eu pretendo fazer um estudo aqui mais para frente.
Todo mundo conhece a história do filho pródigo, qualquer cristão de todas as igrejas citam, né? O filho que saiu de casa, o filho jovem, o filho pródigo é o filho jovem, que gastou tudo, foi embora de casa, fica só o filho egoísta em casa. Conhece isso do filho pródigo? E o filho mais velho que ficou em casa, não quis sair de casa, ficou lá com o pai. Mas o filho pródigo foi enfrentar a vida, encontrou os obstáculos, lutou, venceu, sofreu, mas um dia ele quer voltar para casa. Aí você pode entender isso no sentido físico, como no sentido místico. Eu, quando iniciei no estudo da doutrina, eu entendia mesmo que o filho pródigo voltava, o pai estava esperando na casinha de madeira dele, esperando o filho, para que o filho voltasse para casa. Depois que eu estudei o gnosticismo, eu entendi. Quando o texto fala voltar para casa, não é voltar à casa física, é você voltar para si mesmo, voltar dentro de si mesmo. Você está fora de sintonia com o Cristo, com Deus dentro de você, e quando você volta para a sintonia, você volta para a casa espiritual, a sua casa mental. Então, nesta interpretação, o pai, quando viu o filho, tudo isso é metáfora, o filho chegando lá distante, o filho que saíra de casa, deixara ele com a esposa e com o filho mais velho e foi embora para o mundo. Quando ele soube que o filho ia voltar, e ele viu o filho lá à distância, isso materialmente, esse é o sentido material. Diz que ele viu o filho, em vez do filho vir correndo para ele, ele correu e foi de encontro com o filho, abraçou o filho, ele diz: meu filho estava morto e reviveu. Que morto físico? Ele não tinha morrido. Meu filho estava alheio à vida e reviveu. Meu filho estava morto e reviveu. O que nós entendemos isso do ponto de vista místico? Quando eu saio para a vida, para os meus erros, o meu eu espiritual não está seguindo a sintonia do Cristo interno, não está seguindo a presença de Deus e vai para o mundão. Mas um dia você quer voltar para casa. Então, voltar para casa é a emissora de rádio que entra em sintonia com o emissor, o aparelho emissor. Então, quando você liga o teu rádio e entra na sintonia com a transmissora, você ouve o rádio, você ouve a música. Se for a televisão, você assiste a televisão. Então, o filho estava fora desta sintonia. Ele estava fora do amor. E aí, quando ele resolveu para casa, ele aproximou-se por sintonia com Deus. Ele reviveu. Eu quero voltar para casa, diz ele. E todos nós aprendemos assim. Quem é professor sabe disso. O aluno aprende através de erros e acertos. Quando nós acertamos, nós voltamos para a nossa sintonia. E isto não é definitivo. Aprender é um processo de sair de casa e voltar para casa. Sair daquilo que aprendeu, errou, volta para casa, aprende de novo. Tem um processo infinito. Então esta frase eu acho lindíssima. Meu filho estava morto e reviveu. O pai ficou feliz. O pai aí é Deus, é a energia dentro de si. Ele ficou feliz porque o filho sintonizou com ele. É a transmissora com o rádio. O filho entrou em sintonia com o pai, e o pai, portanto, abraçou, é simbolismo que abraçou, né? Ele entrou na faixa vibratória do pai, e o pai feliz disse: meu filho estava morto e reviveu. Ele voltou a sintonizar-se com a energia cósmica, passou a ser feliz. Assim somos nós todos os dias. Nós erramos e voltamos. E aí vem a felicidade. Aí vem o ressuscitar. Você ressuscita nos teus valores espirituais e entra em contato com Deus.
Então, esse eu interior, que é o eu crístico dentro de nós, ele fala para nós através de energia. E aí eu volto para casa. E no livro dos Espíritos, Paulo diz o seguinte, que gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade, todos nós. Quer dizer, a nossa gravidade é aproximar-se com Deus. Essa gravitação para a unidade divina, se gravitar-se para o todo, gravitar-se para o todo, para Deus, ou o universo dentro de nós, esse é o objetivo de todos. Todos nós temos que gravitar, a gravidade nossa, nós temos que gravitar para a energia divina. Isso nos traz felicidade, isso nos faz acordar, e nós somos felizes. E ninguém encontra essa felicidade porque frequenta a religião A, B ou C, ou porque o pastor, ou porque o padre, ou porque o espírita te falou. Porque você encontrou o objetivo da vida. Você encontrou a pérola que estava escondida. Você encontrou o reino de Deus dentro de você. E, para nós encerrarmos, última frase de Paulo sobre essa ideia de não provar a morte. Agora vocês não podem entender se é provar a morte. Não é provar a morte física, essa ninguém escapa. Isto volta à terra. Mas o meu eu, Paulo diz, acorda-te tu que dormes. Olha o conselho de Paulo. Acorda-te tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. Que morto ele está falando aqui? Está todo mundo lá morto, ele fala, acorda você que está morto e venha. Não, acorda tu que dormes. Levanta-se, saia daqueles que ainda querem continuar mortos para a vida. Acorda tu que dormes, levanta entre os mortos e o Cristo te iluminará. O Cristo interior, a presença de Deus em você. Saia desta situação que deixa a vida me levar. Ah, deixa a vida me levar. Até a música do Martim da Vida fala assim, deixa a vida me levar. Não, eu não posso deixar a vida me levar, eu tenho que ser dono do meu destino, porque é eu que construo o meu destino. Isso aí tem sentido figurado, é claro. Dentro dessa filosofia gnóstica, quer entender que nós somos os autores da nossa vida. Nós temos que mudar a nossa vida para ser feliz. Quando? Quando? A hora que você quiser. Se você quiser começar hoje, amanhã, eu vou mudar a minha vida. Eu vou sair dessa situação de morto. Eu vou ressuscitar. Eu vou encontrar a força de Deus em mim e vou ser feliz. De outra forma, nós vamos continuar, Paulo chamando, acorda tu que dormes, você está morto, morto em espírito, que a pior coisa é você estar vivo e morto. A pior coisa é você estar vivo e morto. Quer dizer, você está vivo, não vê sentido na vida, não vê felicidade na vida, chegando muitos até fugir pela porta do fundo da vida, se matar porque não encontram mais felicidade. Ora, não é isso. A hora que nós quisermos, pelo nosso livre-arbítrio, eu faço a força exteriorizar e eu encontro o brilho, eu encontro a energia cósmica, encontro o universo, encontro o Cristo, e eu encontro a minha alegria.